Agora, ministro, nós estamos aqui falando então de choque de gestão no sistema todo, né? Mas agora o ex-ministro Adib Jatene, em outubro, concedeu aqui uma entrevista no Canal Livre e ele abordou exatamente não a questão propriamente da gestão, mas falou principalmente da necessidade de ampliação de recursos para a saúde. Existem vários países que a assistência médica é pública. A Alemanha, o Canadá, o Reino Unido, Suécia, vários países. Se você for olhar nestes países, todos têm mais de 6% do PIB para a saúde. 6%, mais. A Alemanha tem 8,2% do PIB. Só que os gastos públicos são 2 a 3 vezes os gastos privados. Na Inglaterra saúde. É 8 vezes. Na saúde. Na saúde. É. A Inglaterra gasta com o setor público 8 vezes o que gasta com o setor privado. Eu acho o seguinte, você querer que os indivíduos façam gestão sem dinheiro é complicado. Você contratar uma administração pagando 2, 3 mil reais, enquanto a iniciativa privada paga 15, 20 mil reais, é desonesto. Quer dizer, não basta avaliar se 3,4% do PIB está de bom tamanho, se a gente pode dobrar isso em algum prazo, mas, sobretudo, o que se faz com esse dinheiro lá dentro? Nós temos esses dois grandes desafios. De um lado, é fazer mais com o que nós temos. E nós estamos provando que é possível fazer mais com o que nós temos. Nesses primeiros 6 meses, o Ministério da Saúde centralizou a compra de alguns medicamentos, comparamos com o preço internacional que era praticado pela indústria e conseguimos economizar 600 milhões de reais na compra de medicamentos que a gente usa para ampliar, por exemplo, recentemente... Neste ano? Só nesses primeiros 6 meses. Por exemplo, com esse recurso eu consegui ampliar o protocolo de tratamento para hepatite C. O Ministério da Saúde acabou de publicar um novo protocolo, ampliando o tratamento com medicamentos, inclusive, maiores. São aperfeiçoamentos pontuais. Isso, que você consegue fazer mais com o que você tem mas também. Agora, além disso... O ministro Jatene disse que com esse dinheiro que tem aí não dá. Agora, não sei se vocês perceberam, primeiro, começo da fala do ministro Jatene dá conta do desafio que nós temos no Brasil. Ele citou vários países que têm sistema nacional público. Nenhum deles tem mais de 100 milhões de habitantes. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que assumiu esse desafio desde a Constituição de ter um sistema nacional público para todos. Universalizado. E com apenas 3,5% do PIB. E que tem sido tão fundamental esse SUS. Mesmo com isso tem tido impacto importante. Hoje toda a nossa hemorrede, quando a gente pensava, né, o que era a rede de transfusão de sangue antes do SUS existir, a regulação dela. Parece que o transplante... O Brasil é o maior transplantador público do mundo. Nenhum país faz 21 mil transplantes como nós fazemos só com dinheiro público. Agora nós precisamos de mais recursos? Precisamos. E precisamos ter uma regra que seja crescente de financiamento. Por exemplo, só esse ano o Ministério da Saúde colocou mais 10 bilhões de reais no orçamento do Ministério da Saúde, porque temos uma regra que é crescente. 78 bilhões hoje. Que nós temos uma regra já do governo federal que é crescente, ou seja, corrige pelo PIB e pela inflação, e você possa ir aumentando de forma crescente. Isso é um reajuste ou é um acréscimo? Esse é um acréscimo, né? O governo federal, desde o governo do presidente Lula, cumpre aquilo que foi a emenda constitucional 29 que se estabeleceu, que o governo federal tem que colocar o PIB mais a inflação. Pega o que foi executado no último ano, no ano anterior, acrescento isso ao PIB e à inflação. Então já está seguindo a emenda 29? O governo federal sempre seguiu. E por que o presidente Dilma não quer regulamentar? Não, a presidenta Dilma, inclusive, no seu discurso inicial, tanto na campanha, no seu discurso inicial do governo, deixou claro que é favorável à regulamentação. Agora, o Congresso é que parece... Ela agora não está querendo regulamentar. Não. Aí tem uma discussão na tática do Congresso sobre a votação, qual é o texto, né? Eu acho que foi bom, inclusive, o fato de ter esse recesso, porque os deputados vão poder se debruçar ao texto de fato que está lá, né? Porque se o texto é interessante para a saúde no sentido de garantir que os estados cumpram de fato, porque quem não cumpre hoje são alguns estados que não cumprem. Pela primeira vez, ministro, a emenda está atraiu toda a atenção da mídia, né? Isso é bom também, quer dizer, toda vez que saúde for um tema central do nosso país é bom, até porque a saúde é decisiva para a agenda de desenvolvimento do nosso país. Nenhum país rico,
né, conseguiu se transformar rico sem ter uma agenda decisiva na saúde sobre o desenvolvimento. Claro. 35% do que o país investe hoje em inovação tecnológica, setor público e privado, é do campo da saúde. Um terço. Né? Um terço. 10% dos trabalhadores qualificados no país são do campo da saúde. O IPEA fez um estudo que a cada real que se investe na saúde, você retorna 1,4 no PIB. O nosso país não vai ser um país rico que tem a capacidade de disputar no resto do mundo sem ter um setor forte na área da saúde. Mas, ministro, a saúde não está acompanhando as outras áreas do governo em termos de evolução, assim, geral da população. Essa ascensão social, por exemplo, de grande parte da população, essa nova classe média, a saúde não está nesse ritmo de evolução. Esse é o meu desafio, viu, Mitri? Mas o senhor reconhece isso, que não está? Nós tivemos vários avanços, agora esse é o meu desafio, sobretudo porque a saúde tem uma demanda crescente, né? O tema da saúde é um tema que polariza os Estados Unidos hoje, a Inglaterra com o Sistema Nacional de Saúde é um tema permanente, o tema da saúde no Canadá, país que tem sistemas nacionais há 40, 50 anos, sistemas nacionais públicos. Os Estados Unidos tem uma participação do PIB enorme, mas mais na área privada. Mais na área privada. E é um tema de polarização hoje, né? O Obama fez recentemente uma reforma na saúde, tentando inclusive universalizar. É interessante isso. Eu acabei de voltar da reunião dos BRICS, em Pequim, dos ministros da saúde dos BRICS. Qual que é a fala de todos nas conversas bilaterais? China, com a África do Sul e a Rússia. Todos eles pediram para a nossa cooperação bilateral que nós temos, colocar um tema que é sistemas nacionais de saúde. Porque todos eles querem fazer uma reforma da saúde no sentido de implantar um SUS nos seus países, né? Pelo poder que pode ter de regulação. Agora, nós sabemos que nós temos muitos problemas a enfrentar, inclusive a mudança desse país. Isso um pouco que você falou, Mitri, a ascensão social. Mudou o perfil demográfico do país. Isso traz novos problemas de saúde. Claro. Por exemplo, principalmente no topo da pirâmide, né? Em tudo. Por exemplo, o Brasil é o país que teve a maior taxa de envelhecimento nos últimos 10 anos, no mundo. Já tem 21 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Sim, e nós vamos ter, em 15 anos, nós vamos ter 15 milhões com mais de 80. Deixa de ser um país jovem, daqui a 20 anos. É uma mudança importante que já impacta hoje na saúde. Por que é importante esse programa do Saúde Não Tem Preço sobre a hipertensão? Porque você está conseguindo garantir acesso gratuito a medicamentos para um problema que mais impacta, sobretudo, o envelhecimento da população brasileira. Nós conseguimos reduzir em 20% a morte por problemas cardiovasculares, por causa do acesso a medicamento, da estratégia de saúde da família, da redução do tabagismo. Mas não estamos preparados para receber essa conquista, porque isso é uma grande conquista. E ao mesmo tempo é um problema, porque nós precisamos se reorganizar para isso, né? Esse é um desafio. Outro, por exemplo, obesidade. 50% da população brasileira está acima do peso hoje. Foi uma pesquisa que nós fizemos. Já metade? O Ministério da Saúde começou a fazer uma pesquisa, a gente começou a fazer uma pesquisa que a gente faz ligações telefônicas, 65 mil ligações nas capitais. Né? Aí é informação. Informação, atividade física. E não depende da classe social, não, né? Também depende, Jamil. Por exemplo, obesidade, você tem uma maior taxa de obesidade entre os mais pobres e com menor taxa de escolarização. Atividade física também. E tem menos informação. Menos informação, às vezes menos espaço para atividade física. Quando você pega as pessoas com menos de 8 anos de escolaridade, né, só 15% delas fazem atividade física no seu horário de lazer. Quando Mas você no pega trabalho manual... Que reduziu muito. Então, quando você pega com mais de 12 anos de escolaridade, 30% faz atividade física no seu horário de lazer. Porque às vezes não tem espaço seguro. Por isso nós criamos um programa do Ministério esse ano, que chama Academia da Saúde. Eu vou financiar construção de equipamentos de saúde do lado das unidades básicas de saúde, financiar profissionais no campo da saúde. Eu fiz um estudo dos pequenos municípios que implantaram isso e conseguiu reduzir 50% o uso de antidepressivo, uso de anti-inflamatório, hipertensão e diabetes ficou melhor controlado, ou seja, promover a atividade física é uma nova realidade do nosso país. Mas, ministro, é importante reconhecer, eu acho que o senhor reconhece, que tem muito por fazer e que nesse momento a insatisfação da população com a área de saúde é muito grande. É o principal problema apontado pela população brasileira em todos os níveis. Exatamente. Município, Estado e governo federal. E os municípios, eles estão gritando aí pela regulamentação da emenda 29. Justamente por causa do impacto que tem que dar nos estados. Eu acho que a fala muito dos municípios é essa, porque hoje os municípios investem em saúde em média 22%, 23%. Tem município que chega a investir 30%. A emenda é 15%. O piso é 15%. E o piso seria 15%, no caso da emenda. Tem uma questão fundamental, e eu estou confiante, viu, Mitri, que eu acho que nós estamos num bom momento político, com certo consenso
com os vários partidos, eu acho que com muita calma nós vamos poder ter uma produção positiva no sentido, primeiro, de estabelecer o que é investimento em saúde. Segundo, né, você tem uma regra crescente de investimentos, como acontece do governo federal. A cada ano o governo federal tem aumentado. Você estabilizar essa regra, né? O PIB mais inflação todo ano, você tornar isso como uma regra estável, independente de quem está governando o país, né? Você tem uma regra que é crescente. E terceiro, mantendo isso de uma forma que seja responsável do ponto de vista da gestão orçamentária. Mas, ministro, o senhor concorda ou não concorda com o ministro Jatene? Que ele acha que com o dinheiro que tem aí não dá. O senhor pode fazer evoluções pontuais e tal, mas que a catástrofe é grande demais para pouco dinheiro. É a posição dele, é a lição que ele tirou da experiência dele como ministro e como médico. Eu acredito e nós estamos fazendo mais com o que nós temos. Eu reduzi em 6 meses 45% o óbito por dengue, na parceria com os estados e com os municípios, né? Nós tivemos uma ação importante de ampliação da influenza, que foi possível ampliar a vacinação a partir da economia que nós fizemos na centralização da compra de medicamentos. Então, eu acho que é possível, sim, fazer mais do que nós temos. Agora, estou convicto também que o Brasil precisa ter uma regra crescente de financiamento, exatamente para poder superar essa situação. O senhor falou da dengue, eu falaria da tuberculose. Eu vi uns dados sobre mortes de tuberculose no Brasil, parece que a coisa aumenta. Não, mas nós reduzimos, viu, Mitri? Mas eu não sei, talvez por causa dessa questão da AIDS e tal, mas então, o que está morrendo são números absurdos. Mas nós reduzimos tanto o óbito por tuberculose, como reduzimos também prevalência, né? Existência de casos por tuberculose. Inclusive, é interessante isso, quando você compara a prevalência, provavelmente o principal fator da redução foi a própria ascensão social, a melhoria da condição de moradia, de saneamento. Talvez seja o principal impacto, porque a gente, quando foi estudar, o que reduziu a prevalência, ou seja, o número de casos, né? Não tinha nenhum indicador de saúde, de maior busca que isso justificasse isso. O principal justificativo provavelmente foi a ascensão social. O que mostra isso também, né? Os determinantes sociais têm impacto decisivo. A dengue é isso, quer dizer, né? O saneamento é decisivo para enfrentar a dengue. Acesso à água, cuidar dos resíduos sólidos, cuidar do lixo é decisivo para a redução do número de casos de dengue. Mas você consegue reduzir óbitos, você consegue reduzir casos, como a gente reduziu 18%, reduzimos 45% os óbitos nesses primeiros 6 meses, comparado com 6 meses do ano passado. A presença de agentes de saúde, por exemplo, nas casas, nos bairros, principalmente esses mais populosos e mais pobres, ainda continua bem precário, né? Aquilo que o doutor... Pois mas isso aí é fundamental, né, João? Porque o agente de saúde pode prevenir muitas dessas doenças. Não, e também cria um processo interessante que o doutor Rubens Belfort, que trabalha também com esses estudos, diz que é deshospitalização da saúde, nessa linha. Por exemplo, nós criamos agora um programa de internação domiciliar do SUS. O SUS poder financiar municípios a terem equipes de internação domiciliar. Está muito claro e provado que você tem condições de tirar uma pessoa mais precocemente do hospital, melhorando a qualidade de vida, reconstruindo as relações com a família, reduzindo o risco de infecção hospitalar e barateando custos também do maior rotatividade do atendimento. E do leito, né? Agora, às vezes ministro, essas fraudes que acontecem na área da saúde, cada dia, não faltam manchetes sobre fraudes na área de saúde, é uma coisa impressionante. Agora, os médicos estão fazendo também dando aquele golpe do plantão, que não é plantão, e isso significa o quê? Que o paciente, o doente chega lá, procura o médico, não encontra. Não existe uma fiscalização que funcione nessa área, evidentemente, porque senão não estava desse jeito, né? Como é que o senhor encara esse problema? E é uma das principais reclamações da população. Nós estamos encarando isso com grande prioridade, nós não vamos tolerar desvios de recursos na saúde. Em relação a essa coisa dos médicos, que, aliás, ganham muito pouco, né? Temos que reconhecer isso. E as condições de trabalho também. Nós precisamos melhorar as condições de trabalho. Além do salário, condições de trabalho. Por exemplo, nós mudamos o cadastro. Tem um cadastro de estabelecimentos de saúde do Ministério da Saúde que cadastrava também os profissionais. Nós mudamos a regra do cadastro exatamente para você estabelecer um limite de vínculos, porque você tinha, às vezes, um profissional que estava cadastrado em 3, 4, 5 municípios diferentes. Então, nós mudamos a portaria não permitindo mais que isso aconteça, o sistema também. E o médico, às vezes o médico pode estar cadastrado em 5 hospitais do mesmo município, porque ele pode, ou 6, 7, porque às vezes ele está só cadastrado lá para fazer um procedimento cirúrgico, atende, eventualmente dá plantão, mas toda vez que passar de um limite de 5 cadastramentos, o gestor municipal tem que justificar
e deixar muito claro nesse sistema, senão nós não vamos autorizar, inclusive, o repasse dos custos. Ou seja, nós estamos apertando cada vez mais os mecanismos que possam existir de desvio de recursos na saúde. Recentemente nós fizemos também, que é uma regulamentação do Fundo Municipal de Saúde. Tem que ter conta específica, não pode sacar na boca do caixa mais, porque às vezes tinha saque na boca do caixa, a movimentação tem que ser eletrônica para que a gente possa rastrear, o pagamento tem que ser para o prestador direto ou para a pessoa física, não pode ter intermediário no meio. Você estabelecendo um regulamento de como se faz os repasses fundo a fundo no país. Punição, muito bem, ministro. Punição também, né? Punição exemplar para quem desvia dinheiro. Né? Eu já descredenciei no Ministério da Saúde, nós já descredenciamos nesses 6 meses quase 3.000 equipes de saúde da família, porque você tinha cadastros diferentes, cadastrado em mais de um serviço, ou seja, quem ter qualquer tipo de desvio dos recursos da saúde, nós vamos punir veementemente. Muito bem, ministro, nós vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo. O Canal Livre volta dentro de instantes, hoje com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.